Os meses de agosto e setembro deste ano já foram os mais quentes desde que os registros meteorológicos começaram a ser feitos, conforme informações da NASA. A expectativa dos cientistas é de que a situação continue assim e, se as previsões se confirmarem, 2014 pode ter o recorde das altas temperaturas. Para falar sobre as mudanças climáticas, suas causas e reflexos, é que está aqui comigo no estúdio a Daniela Montanari Osório, que é professora do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental e especialista em climatologia, e o Nilson Wolff, que é coordenador da Estação Climatológica de Campo Bom. Mas antes de a gente abrir o debate e conversar com esses especialistas, a gente vai ouvir o que as pessoas nas ruas estão achando, se realmente estão sentindo esse calor aí um pouco fora do normal. A Samira vai mostrar pra gente. Em outubro nós tivemos variações de temperatura, do quente ao frio e até mesmo tempestades. Nós viemos às ruas para ver o que as pessoas acharam disso. Pelo menos nas épocas passadas, quando eu era mais nova, eu nunca tinha visto. E o que tu tá achando disso? O que tu faz para se cuidar nesse calor? Bastante água e sombrinha. Eu uso uma sombrinha para caminhar no sol. E eu acho que tá ruim, né? Por causa que um dia tá calor, outro dia tá frio. Até meu nenê deu febre, deu gripe, né? Por causa desse tempo, né? Tá tendo muita venda de sorvete? Como é que isso está acontecendo? Olha, para nós está melhorando bastante, daí devido a esse forte calor, o pessoal se anima e quer uma coisa gelada, quer uma coisa com refrescância. É por causa do problema da estufa, né? Poluição, né, do ar aí. Bom, essas foram as opiniões, as sensações das pessoas na rua. E muita gente diz, né, no nosso cotidiano, que tempo louco, como está quente, como esquentou. Realmente, se tem dados em relação a isso, eu começo com a professora falando de uma maneira mais geral, assim. Realmente, né, nós temos então as normais climatológicas, que depois o seu Nilson vai poder comentar, que pode ter uma tendência de aumento, e também o último relatório que foi divulgado no dia 1º, né, foi sábado, sobre as questões das mudanças climáticas, que realmente indica que a temperatura média da Terra realmente vai aumentar. Então, justamente todos esses efeitos, né, vêm com alguns tipos de problemas relacionados aos gases do efeito estufa. Então, realmente, a concentração, principalmente de CO2, está muito, né, acentuada nas últimas décadas e acaba comprometendo, né, e ocasionando algumas alterações climáticas. Hoje, de repente o professor Nilson pode nos responder, hoje qual é a média climatológica? Pois não. No Vale dos Sinos, eu tenho dados de 30 anos. Eu coordeno a Estação de Meteorologia de Campo Bom, que serve de parâmetro para o Vale dos Sinos. Uhum. A gente tem observado, sim, que nesse ano, principalmente a partir do mês de setembro, as médias estão acima do normal climatológico. Me chamou a atenção, e até alguns fenômenos que caracterizam isso aí. Me chamou a atenção, em primeiro lugar, o mês de agosto, a princípio, no Vale dos Sinos ficou dentro da média, um pouquinho acima. Ocorreu, inclusive a mínima do ano ocorreu em agosto, o que é normal. Mas setembro, sim, começou a aparecer o primeiro efeito do desvio climático e de temperaturas. O primeiro fenômeno que me chamou a atenção, efeito, é de que em apenas um dia, durante todo o mês, nós registramos, o Vale dos Sinos, uma temperatura abaixo de 10 graus, apenas durante um dia. O normal para o mês de setembro é de 5 a 10 dias, com mínimas abaixo de 10 graus. E é normal também acontecerem geadas no mês de setembro. E esse ano não aconteceu geada, até porque a temperatura não favoreceu, né? E a mínima foi relativamente elevada, 9 graus e 2 décimos. O normal em setembro, quando faz frio, é registrarmos de 1 a 3 graus. E esse ano, 9,2. O outro fenômeno que chamou a atenção, já agora no mês de outubro, que fechou, é que em nenhum dia, durante todo o mês, tivemos temperatura abaixo de 10 graus.
E isso aconteceu apenas em 31 anos de dados, em 3 anos que isso não aconteceu no mês de outubro. Isso foi lá em 2005, 2007 e agora em 2014. Então isso aqui já é um prenúncio real, né, do desvio das temperaturas. Tanto é que a temperatura média no mês de setembro ficou 2 graus e 1/10 acima da normal histórica. Isso é muito... Qual é a média de setembro? A média aqui? de setembro é 16,7 e esse ano a média aqui do Vale foi 18,8. É um desvio muito alto. O mês de outubro também, o desvio foi um pouquinho maior, 2,2. O normal é 19 graus e 1/10, a média do mês, e esse ano fechou com 21,3. Então, isso aí já são sintomas que mostram realmente esse desvio, esse aquecimento que está acontecendo em várias regiões do país. E aqui no Vale dos Sinos também no Vale dos Sinos, exatamente. Bom, eu tenho inclusive informação aqui desse painel intergovernamental sobre mudança climática, que a elevação da temperatura pode chegar a 4,8 graus. Sim. Isso é muito em termos muito. de aumento médio, né? É muito. O que se esperaria, o que seria o ideal de um aumento, ou se não termos esse aumento? Na realidade, né, como o Nilson falou, 2 graus ou 3 graus nessa média histórica já é uma elevação, né? Então, realmente, se tem dados de 30 anos, já mostra uma tendência, né, dessa questão das temperaturas. E 4 graus é muito, quase né? 5, né? É, quase 4,8. É muito, né? Então, é justamente uma média onde eu posso ter variações, né, de máximas e mínimas bem acentuadas. E todas essas variações, elas acabam afetando, né, o ecossistema como um todo. Então, vai afetar a questão dos oceanos, pode afetar, então, que já está sendo comprovado o derretimento de algumas geleiras na Islândia, no Canadá também, e também a questão do aumento do CO2 na atmosfera, ele pode propiciar que o mar, né, ele acaba sendo dissolvido também no mar, ele acaba diminuindo o pH do oceano, né, ocasionando... Isso pode ocasionar uma extinção ao longo tempo de algumas espécies, porque acaba tendo uma alteração em alguns locais, então os corais, né, algumas espécies podem ficar bem afetadas, tanto da variação de pH, que pode ter, como também a temperatura do oceano. Bom, todas essas mudanças se devem ao efeito estufa, Sim, a gente pode dizer isso? Sim, já está comprovado, né? Então, esse último relatório do painel é um relatório, assim, bem preocupante, que realmente as emissões dos gases de efeito estufa que provém da combustão de combustíveis fósseis, né? Então, a maioria dos países utiliza petróleo, gás, como meio, né, de energia, teria que ser revisto. Então, justamente o incentivo para que se tenha as tecnologias, né, mais limpas, que seria, então, o uso de energia solar, energia das marés e até mesmo energia eólica, deveria ser incentivado. Bom, e no Brasil nós temos condições disso? Sim, temos condições, porque nós temos uma área costeira muito grande, né? Nós temos, então, uma extensão em alguns locais que já possuem, né, a geração com energia eólica, só que nós não temos muito incentivo. E o Brasil, ele detém, né, em torno de mais de 90% da energia elétrica do Brasil provém de hidrelétricas, né? Então, vamos por assim, mas as hidrelétricas também acabam favorecendo para o aumento do CO2 e também a parte do desmatamento, claro, né? Que o Brasil que acaba refletindo muito, né, nessa questão dessa quantidade de CO2. Bom, a gente viu uma senhora ali comentando que ela nunca tinha visto um calor assim. Aqui no Vale dos Sinos, nesses últimos anos, assim, realmente o senhor vem percebendo que houve essa mudança? Olha, o clima ele é cíclico. Esse calor que fez agora em outubro, num primeiro momento, está dentro do normal. Não houve nenhum, assim, um dado extremamente fora em máximas do normal. Mas o problema é a temperatura média. Né? Quando a temperatura média fica acima, já demonstram que há um desequilíbrio. Né? Que ter uns picos de calor Exatamente, é normal. Isso. E é preocupante aqui no Brasil, um futuro próximo,
quando a gente vê que o governo está mais preocupado em vender bastante carro, que há uma certa recessão, se vê quase notícias diárias da preocupação de que que devido a uma crise que acontece em termos, houve uma redução de venda de carros. O governo fica preocupado em dar incentivo para que esse aumento de venda aumente. Então, se tivermos mais veículos na rua, fatalmente a situação tende a piorar, né? Então, como foi comentado, há necessidade de outras políticas para amenizar esse impacto, né, que está já se fazendo sentir, né? O homem é o principal responsável por isso, ou o único? Não, o único eu acho muito forte, né? Mas realmente a nossa sobrevivência na Terra, ela está relacionada a isso, né? Só que a gente tem que rever muito a questão das formas de consumo que se tem. Então, justamente, a gente pode tentar... Se hoje a gente parasse a emissão de CO2, ainda assim nós iríamos sofrer com os impactos, né, que ele causou. Então, e que vem causando. Então, não é simplesmente cessar e voltar para a idade da pedra, né? A gente tem que realmente refletir sobre políticas que devem ser realizadas em vários locais para que realmente a gente consiga ter um equilíbrio, né? Para que a gente tenha justamente o que se chama, né, das emissões de carbono zero, que realmente eu vou ter uma emissão, mas eu posso ter uma captação desse carbono por diversas formas. O cenário que se tem hoje, ele é reversível? Pelo que o painel está colocando, né, até 2050 a gente não iria sentir, mesmo parando essas emissões, ele não se tornaria irreversível, ele se permaneceria, né? Então é bem preocupante, eles até notícias, né, em vários meios de circulação sobre essa questão do painel, do aumento dessa temperatura que já foi comprovada por vários cientistas que realmente isso está acontecendo e que a gente tem que tomar algumas atitudes para que isso não piore, né? Não venha ter uma catástrofe, vamos supor. 2014 pode se confirmar da expectativa ser o ano mais quente do século. Isso pode ser também um efeito do El Niño, professor? O El Niño esse ano até que não está tão atuante, mas é resultado, consequência, né, de desequilíbrio que está acontecendo na atmosfera, né, com os gases. Explique pra gente o El Niño. Como é que... O El Niño, resumindo, ele é o aquecimento da água do Pacífico. Quando isso acontece numa variação grande, ele ocasiona, principalmente aqui no sul do Brasil, bastante chuva e em outras regiões do país, Nordeste principalmente, seca, o inverso, né? O Laninha é o resfriamento da água do Pacífico. E tanto um quanto o outro fenômeno, ele também tem influência na pesca, principalmente na costa do Peru, onde inicialmente foi constatado esse fenômeno, né, isso lá no início da década de 80, que ele chama El Niño, o Menino Jesus, porque ele acontecia com auge na época do Natal, então El Niño. O Laninha seria a menina, então é o inverso, resfriamento da água do Pacífico. Quando acontece o Laninha, aqui no sul do Brasil, a tendência é termos invernos bastante frios, secos, né, e com temperaturas bem baixas. Eles acontecem em uma periodicidade específica? A gente pode prevê-los? Olha, esses fenômenos, pelo que eu já estudei, eles são praticamente anuais, só que nos 2 últimos anos, num percentual muito baixo, que não chegou a influenciar diretamente o nosso clima, né? Agora, o El Niño, ele pode, quando ele inicia, ele dura de 1 a 7 meses. Então, se ele inicia lá pelo mês de, vamos supor, meio do ano, ele pode se estender até o início do ano seguinte, né? Agora, voltando na questão do aquecimento, o que chamou a atenção também este ano no Vale dos Sinos, que tivemos um dos verões mais quentes, com noites extremamente quentes. As temperaturas mínimas não baixavam. Nesses 30 anos de dados que a gente já tem,
não tinha acontecido, apesar de verões já quentes que aconteceram, mas a temperatura não baixava, havia um bloqueio atmosférico e o ar quente úmido ele perdurou durante vários dias. As mínimas foram mais altas, extremamente altas, tanto que tivemos várias noites, tanto no mês de dezembro, janeiro e até meio de fevereiro desse ano, com temperaturas em torno de 30, 31 graus à meia-noite. Então, são noites escaldantes. Isso realmente chamou atenção. Então, se a gente terminava um dia, iniciava com mínimas altas de 25, 26 graus, as máximas facilmente ultrapassavam os 40 graus. E é o que aconteceu esse ano, durante vários dias, máximas de 40, 41 graus, que associada à umidade que estava alta também, é uma sensação de desconforto muito grande. Então, foi um verão que não vai deixar saudades. E será que ele vai se repetir? Olha, tem um detalhe, dificilmente uma estação se repete igual, né, ano a ano. São vários fatores que podem influenciar. Mas quando começa a acontecer com mais frequência e com tal intensidade, há sim a preocupação do fenômeno se repetir. Agora, é preferível um verão seco, porque daí a temperatura ela varia bastante, há bastante perda de calor durante a noite. Então, a gente pode ter um calor de 38, umidade de 30%, não é tão ruim do que ter 30 ou 32 com umidade de 70, 80%. Inclusive, o calor desse ano aqui no Vale dos Sinos, ele chegou a ser denominado como o calor de Manaus, o calor tropical da zona da Amazônia, estava instalado aqui no sul do Brasil. Só um parênteses aí, eu recebi uma amiga minha da Bahia, de Salvador, e agora, em outubro, e ela ficou apavorada com o calor que faz aqui, que é muito diferente do calor de lá. Associada à alta umidade. Devido à umidade. Do ar. Exato. Bom, a gente já segue conversando mais sobre esse tema, porque agora eu preciso fazer um intervalo. Peço para você continuar aí com a gente, o Em Pauta já volta.